Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Alex do canal Marca Páginas e hoje vamos falar sobre Paraíso Perdido. Se você assistiu ao meu vídeo Que Livro é Este? Óbvio que você deve ter sacado na hora, como uma das pessoas que comentou sacou, que eu tava falando Paraíso Perdido. Se você não assistiu, eu convido você a assistir o vídeo que vai aparecer aqui, porque lá eu li alguns trechos e fiz alguns comentários que eu achei bacana, assim, sobre como que a leitura, quão fluida ela é. Eu vou repetir alguns aqui, mas não muito, para não ficar tão repetitivo, certo? Bom, Paraíso Perdido é um livro do John Milton, escrito no século XVII. Ele foi publicado mais ou menos na década de Foi publicado na década de 1660. Se eu não me engano, a data é 1667. Essa edição aqui que eu li, e que eu recomendo fortemente para vocês, da editora 34, com tradução, pós-fácil e notas do Daniel Jonas e apresentação do Harold Bloom, e umas ilustrações sensacionais, lindíssimas, do Gustave Doré. As ilustrações são iguaizinhas à capa e elas estão por todo... Olha, eu falando e não aparece nenhuma, né? Aqui tá pulando, mas ela tá por todo o livro e são realmente muito bonitas. Essa daqui é só de uma montanha, então essa aqui é o Éden. Vamos então a algumas informações básicas pra gente estruturar bem esse vídeo. Eu vou falar primeiro do que se trata, obviamente. Se você conhece um pouquinho de literatura, já ouviu falar de Paraíso Perdido, você sabe, se não sabe vai saber agora, que ele trata sobre a queda de Satã e como o homem, Adão e Eva, homem e mulher, obviamente, perdeu o paraíso. O geral é isso, porém, se você está acostumado com a nossa tradição cristã, aquela visão que a Bíblia nos traz, o catecismo te ensina e por aí vai, aqui é bem diferente, até porque, na minha visão, o vilão é Deus. Hey, it's me, God. Olha que sensacional. A gente começa, são 12 livros, todos eles feitos em versos brancos, ou seja, não tem rima. Os versos são curtinhos, então é bem rápido de ler, apesar de ele ser grande, lembra? É edição bilíngue, então você vai ler metade, por aí vai. Cada livro desses 12 tem cerca de 900 versos, às vezes 800, às vezes 1100. Então mais ou menos uma média aí tá 900 a 1000 versos cada um. Como é uma edição bilíngue, o bacana dela é que a gente consegue ler em inglês. Como ele é escrito em inglês, e no inglês super fácil de ler, se você não entender ou tiver curiosidade de ver como que é no original, é só olhar aqui do lado. Então é uma leitura que pode ser feita de duas formas, ou no português ou no inglês. Na verdade, três. Você pode ler nos dois ao mesmo tempo para ver como que é a questão da tradução. Então, voltando à questão do enredo. A gente começa lá no primeiro livro com a queda de Satã. Satã já está num lugar, num limbo, para o qual ele foi expulso. E começa uma certa consciência de Satã sobre o que aconteceu e um diálogo com os comandantes, né, os diabos do alto escalão, Beelzebul e companhia, sobre a situação deles. É bem interessante porque nesse momento ele já começa a mostrar o enredo geral do livro, a temática central que eu interpretei, que é a vingança. O ódio de Satã é principalmente voltado à tirania de Deus, porque ele coloca em vários momentos, e uma das frases mais marcantes que eu acho que resume quase a obra inteira é a seguinte, quer ver? Ele fala o seguinte: melhor reinar no inferno que no céu servir. Então essa rebelião, de certa forma, é pela liberdade, a meu ver, porque ele coloca em vários momentos ao longo do livro que no céu ele era sujeito às regras, às vontades de Deus, à tirania de Deus, como ele mesmo, Satã mesmo diz, e é bem melhor ficar no inferno e ser livre do que ficar servindo a um tirano no céu. Mais ou menos é esse tom que perpassa quase todo o livro, e é quase o argumento que ele vai usar até para convencer Eva, quase lá na metade, da metade pro final. Então a gente começa lá com Satã, essa consciência de onde ele tá, o que aconteceu com ele, o diálogo com os demais demônios, surge o pandemônio, que é o castelo de Satã, e Satã convoca o seu exército, todos aqueles anjos que caíram junto com ele, a se rebelar, continuar meio que essa rebelião contra Deus e
fazer essa vingança. E é bacana porque num determinado momento ele nos revela que o Éden era uma profecia muito antiga no céu. Lá no comecinho ainda não existia céu e inferno. Na verdade existia o céu, o inferno surgiu com a queda de Satã e a terra era inexistente. Ou seja, essa profecia dizia que Deus criaria o paraíso, criaria Adão e faria Eva. E aí, no decorrer dos demais livros, a gente vai acompanhando toda essa jornada de Satã até chegar no paraíso, analisar o cenário, ver quem era Adão, ver quem era Eva, medir forças, colocar na balança, quem será que eu vou atrás? Adão ou Eva? Até que ele consegue convencer Eva, óbvio, né? A resposta é sempre óbvia pra gente, porque conhece a história. Mas, como eu disse, o desenrolar que é o babado nesse caso aqui. Ele convence a Eva a comer a maçã, ela come, tem uma tretinha entre ela e o Adão, mas os dois se unem, vem um arcanjo, diz pra ele assim, olha, vocês comeram do fruto proibido, então vocês vão ser expulsos, e acabou. É a obra básica da criação e da queda de Satã. Porém, como eu já disse várias vezes, como John Milton coloca isso é que é o babado do negócio. Porque assim, eu disse lá no comecinho que o vilão dessa obra é Deus. Ele é colocado como um tirano e a tirania dele não se estende única e exclusivamente aos anjos que se rebelaram e foram para o inferno. Se resume também ao homem. Em alguns determinados momentos, Satã vai criticar Deus por não contente em ter anjos à sua disposição, ele faz o homem para servir ele também. Então, de certa forma, esse é um argumento que ele usa para convencer Eva a comer a maçã. Eva tá lá, toda bonitinha, andando pelo paraíso. Chega a cobra, ela fica, ai, uma cobra que fala. Sim, eu falo, querida, eu falo e falo muito, né? Satã fala muito. E ele convence ela de que, apesar de aquela árvore, a árvore da maçã, ser uma árvore proibida e a maçã ser um fruto proibido, ela consideraria conhecimento. E acima disso, ele convence ela dizendo que, por que você quer continuar humana se é só você comer essa maçãzinha aqui que você consegue adquirir uma divindade? Você consegue ser igual ao seu Criador. Você vai continuar nessa situação servil para sempre? Vai ficar aqui só peladinha, andando pra lá e pra cá? Não, querida. Vamos ver o que tem nesse mundo. Vamos ser divino. Vamos ter conhecimento. What? That's right. Óbvio que hoje em dia a gente falaria assim... Tá. Maldito Satã, deixasse a gente no paraíso, porque a gente não sofria nesse inferno que é a Terra, não é mesmo? Só que a tônica do livro, como eu já falei, não é essa. É justamente criticar um governo tirano. Isso é essencial, porque assim, nessa toada, nessa questão, passa tanto pela questão do conhecimento, quanto pela questão da servidão. E isso eu achei sensacional, porque assim... Imagine, século XVII. Século XVII, XV, XIV, dali para trás, a Igreja Católica tem uma força muito grande. É um momento, de certa forma, que vai surgir o protestantismo, vai surgir depois o realismo, a gente vai ficar um pouco... A humanidade se torna um pouco mais racional, se desprende dos dogmas da Igreja, todas essas questões que a gente vê em aulas de história, certo? Então, quando a gente pensa na obra no seu contexto, lá no século XVII, lá numa antiguidade que já está há 350 anos, mais ou menos, que esse livro foi publicado, a gente precisa considerar algumas coisinhas bem importantes. O John Milton, ele era um diplomata. Eu encontrei aqui, apesar de a apresentação do Harold Bloom ser sensacional, porque dá algumas informações muito importantes sobre a vida do John Milton e sobre o contexto da obra, sobre as críticas que a obra recebeu, eu encontrei um artigo de um jornalista chamado Benjamin Ram, da BBC de Londres. O artigo dele, eu vou deixar o link na descrição, apesar de estar em inglês, ele fala muito porque que a gente precisa reler sempre O Paraíso Perdido, e ele coloca essa obra como a segunda mais influente da Inglaterra. Só perde para Shakespeare, óbvio, né? Ele faz uma defesa muito grande do Paraíso Perdido e traz algumas
críticas da época e contemporâneos. Como a obra coloca Deus como vilão, é óbvio que a gente vai ver que os maiores críticos são os cristãos. Não só cristãos, tem ateus também que são críticos. E tem uma crítica bem interessante também da questão de Eva ser servil a Adão. Tem um momento aqui que quando o arcanjo, Deus mandou o arcanjo pro paraíso para avisar Adão, assim, olha Adão, fica esperto que tem um bichinho aqui no seu paraíso que vai tentar fuder com bagaça, vai tentar estragar seu rolezinho aqui, tá? Então fica espertinho e toma cuidado. Aí, antes desse arcanjo chegar, Adão manda Eva ir preparar a mesa. Vai lá, prepara as coisas aí que tá vindo um anjo, a gente precisa receber ele bem. É bem aquela posição de mulher, vai lá e arruma, pega a cerveja na geladeira, arruma a mesa que a gente vai ter visita. Óbvio que, né, vamos considerar o contexto, é uma obra do século XVII. Porém, existe também toda uma questão que envolve Eva, que não fica única e exclusivamente nessa questão servil, não. Tem um momento, na hora que ela é repreendida por Adão por ter comido o fruto, ela dá uma bela numa patada no Adão aqui. No livro 9, lá mais ou menos no verso 140, ela fala assim, que palavra, severo Adão, passaram teus lábios imputadas ao meu erro, ou vontade de errar, como lhe chama, pois quem nos diz que o mal igual contigo, ali não se daria, ou só contigo? Ou seja, Eva fala assim, querido, você tá me culpando aqui por eu ter comido a maçã, mas quem garante que se você tivesse lá, você não ia cair na lábia da cobra também? Não é mesmo? Não coloca a culpa toda em mim, não. Essa questão da Eva é interessante porque tanto Harold Bloom quanto alguns outros críticos colocam a Eva como uma pessoa muito perspicaz, na verdade, não única e exclusivamente servil. Ela tem ela tem noção da sua condição. Ela é colocada aqui como, ai, que maravilha, tipo a Branca de Neve, sabe? É bem Branca de Neve o negócio aqui. Canta pra passarinho. Não tem isso, tá? Mas eu tô fazendo uma analogia. Canta pra passarinho, é toda feliz no seu reino, não sei o quê. Mas ela sabe da sua condição em alguns momentos muito cruciais da obra, como essa que eu acabei de ler pra vocês. Além disso, fugindo um pouquinho da questão da Eva, porque eu não quero me aprofundar muito, voltando à questão do conhecimento, tem uma fala aqui que é sensacional, que dá pra gente ver um pouquinho dessa questão da tirania. E um dos instrumentos da tirania é a ignorância. Por quê? Deus falou assim, olha só, Adão, tudo aqui é seu, menos aquela frutinha que tá naquela árvore ali. Ali você não pode comer, tá bom? Não come. Ali tem conhecimento, não vai atrás desse conhecimento. Fica na burrice, que é melhor, você vai continuar me servindo muito bem, tá bom? Não precisa de conhecimento não, querido, fica quieto. Lembra que eu falei que um arcanjo desce até o paraíso para avisar Adão de que, olha lá menino, tá acontecendo um babado aqui no seu paraíso e tem um carinha aqui querendo foder com o seu rolê. O Rafael, que é esse arcanjo que desceu, ele fala o seguinte em um determinado momento. Isso está no livro 7, mais ou menos no verso 125. Ele diz o seguinte, o saber é um prato, pede apenas ao apetite igual moderação. Saber da mente qual a justa dieta, que imoderada pesa e faz estultícia do saber, como um vento de viandas. Ou seja, querido, não precisa saber não. Conhecimento você tem que ter moderação. Aprecie com moderação. Não vai atrás de conhecimento não, que você vai se fuder, tá bom? De certa forma, né? Se a gente for pensar hoje em dia, quanto mais a gente sabe, mais a gente fica descrente na humanidade, não é? Então, sabe as palavras, na verdade, embora revele toda a tirania que o instrumento que Deus usa para exercer sua tirania. Essa questão da tirania eu vou deixar para falar com vocês na sexta-feira. Eu fiz o vídeo inteiro e falei bastante sobre a questão de Deus, a minha visão que eu tive a partir da leitura do posicionamento de Deus nesta obra aqui, no Paraíso Perdido. Mas como o vídeo ficou gigantesco, eu resolvi cortar e fazer duas partes. Então, Paraíso Perdido, John Milton, indico muito essa obra, sempre vou indicar na sexta de novo, mas me aguardem que esse vídeo vai continuar. Tá bom? Tchau! In the beginning there were 1, 2, 3 Adam and me and my best friend Steve. They started making